Olá, olá, pessoal. Bom dia. Hoje o dia amanheceu aqui em Vitória. Caramba, que horas são? 10h11 da manhã agora. Gente, hoje 25 graus, nublado, chovendo, amanheceu. Tá quente, mas chovendo, né? Aquele tempo nublado, assim, chovendo. Em Pedra Azul agora 19 graus, também tempo nublado. E a gente está aqui para mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Memória Capixaba. Eu me chamo Fábio Pirajá. E eu tenho esse projeto para estudar a história do Espírito Santo, que na verdade foi um projeto pessoal de estudar mesmo a história do nosso estado. E tudo, né? E a gente vai, né? Putz, que tempo chato que a gente tá vivendo, hein? Que mimimi enjoado, cara. Olha, e saudade dos anos 80. Mas, gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma matéria que eu encontrei no Instituto Jones dos Santos Neves, do jornal A Gazeta, de 1976, que vocês estão vendo aí o caderno 2. Isso já tem o quê? Mais de 45 anos, né? 76, gente, tá aqui. E é uma matéria assinada por pesquisadores, historiadores e arqueólogos, né? Pessoal ligado ao Instituto Histórico e também ao Instituto do Patrimônio Histórico, né? O IFAM, José Esquiavo. Também tem outra pessoa que assina aqui, deixa eu ver quem é o nome da pessoa, uma mulher aqui, Margarida, deixa eu ver o nome dela aqui, gente. Deixa eu abrir aqui a matéria para poder ver direitinho aqui, para dar os créditos, né, de forma. Cadê? Depoimento dado a Mariângela Pelerano, né? O título da matéria desse caderno 2 do jornal A Gazeta é de 2 de junho de 1976, fazendo considerações acerca do patrimônio histórico do Espírito Santo, degradado, o estado sem museu, sem local para guardar esses artigos antigos, né? E também a forma como o patrimônio arquitetônico era cuidado nessa década de 70, né? É bem interessante. A matéria intitulada A Memória Capixaba. Esquecida, a Memória Capixaba Esquecida. E fala assim, muito tem se falado ultimamente a respeito da preservação da memória capixaba. Comissões foram criadas para elaborar planos que não chegam a ser executados. Aquela coisa da política de sempre, né? É o que eu digo, tudo que é ligado à política tende a não andar. Pode ser até que o cara consiga implementar, mas na sequência a coisa para. Porque tem sempre um adversário político que não, vamos largar isso para lá, porque não fui eu que fiz, e o cara quer os créditos, né? Então fica essa coisa horrível. O Estado não serve para nada, ele é muito eficaz na hora de fazer cobrança de taxa, imposto, tarifa, de vez em quando uma contribuição, trocam o nome para você pagar, né? E são muito eficazes também na tecnologia, na fiscalização, na cobrança, na multa. Aí o Estado é maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, para o resto, não serve para nada, só para roubar. Então saúde pública que não presta, segurança pública também não presta,
Só a investigação quando tem alguém da grana envolvida ou quando tem alguém levando dinheiro do Estado. Aí o pessoal investiga. Ou quando bomba na imprensa, né? Como esse último crime lá em São Paulo, que o cara foi assassinado no aeroporto, ligado ao PCC, etc. Mas quando se trata, por exemplo, de uma coisa como cuidar do patrimônio histórico, aí larga pra lá essa porcaria. Tá lá o Teatro Carlos Gomes ali, entregue às baratas. Só o Glória é que deu jeito porque entrega na mão de uma entidade que vai cuidar. Por isso que eu falo, tem que privatizar tudo. Tudo, privatiza tudo. Acaba com o MEC, acaba com a Universidade Federal, que você vai ver resolver o problema. Entrega na mão por R$1 para quem passar. Ó, toma, leva para você. Aí você vai ver acontecer o que a gente fala, né? Como o mercado da Capixaba aqui atrás foi inaugurado há pouco tempo, mas está fechado ainda, não abriu. Tem um mercado municipal, o antigo mercado lá de Jucutuquara também, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Só depende do interesse de algum político que está envolvido. Abre lá para ganhar voto na época de eleição e depois entrega de novo. Aí fica aquilo tudo degradado, quebrado, abandonado, invadido. E a gente sempre que há uma reforma, aí tem uma cobrança. E quando o Estado não pega, desapropria, tem alguma briga de IPTU, de família, de herança, o Estado vai lá, opa, pega para si e faz uma reforma multimilionária, como por exemplo na antiga fábrica de juta, da sacaria de tecelagem de juta lá em Jucutuquara também, né? Que nos anos 2000 e pouco virou tal da fábrica 747, hoje está lá abandonado também. Assim, tá sendo utilizado, mas não é utilizado como deveria ser, né? Da população usar aquilo para alguma coisa. Né? Um prédio público enorme, né? Um galpão grandão, podia ser utilizado para fazer feira, uma feira livre, por exemplo. Né? Sei lá, abrir loja. Entrega, gente, para iniciativa privada, entrega essa porcaria. Assim como entregaram o Saldanha da Gama. O Clube Saldanha da Gama ficou abandonado anos também e entregaram agora há pouco tempo para alguma iniciativa privada que está tomando conta e reformaram bonitinho e começou entregou para a população, aí começou a dar lucro e tal, aí a coisa anda. Enquanto está na mão do Estado, gente, o Estado... quando tem uma coisa dessa na mão do Estado, quem é o cliente final? O cliente final é o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, né? Não há interesse, você fica dependendo do poder público para conseguir verba para tocar o negócio. Então, o cliente final não é a pessoa, o cidadão comum. O cliente final é um político. É a mesma coisa de você pagar para ter universidade. Quem é o cliente final da universidade? É o aluno? Ou é o político? Da faculdade estadual, da faculdade federal, da estadual, da municipal. Quem é o cliente final? Da faculdade, da universidade estadual, o cliente final é o político. É o deputado federal, o deputado estadual, o senador, o governador, depende, né? Não é o cliente. Então, a coisa só anda quando há concorrência e quando o cliente final é a pessoa comum, o cara que vai comprar lá na rua. Quando é um político, bicho, já era, não vai andar nunca, vai ficar sempre essa porcaria. E a discussão se estende, né? A gente pega essa matéria que é de 1976, vai fazer 50 anos a porra na matéria. O cara reclamando aqui que o poder público, aquela charopada. Pega o Museu Solar Monjardim, entrega na mão de alguém, entrega por R$1, toma. Você vai tomar conta, isso é um museu, tá? Você não pode demolir e tal, mas você pode explorar no comércio. Pode montar loja, restaurante, sushi, pô, faz essa porra lá, gente. O espaço é enorme, né? Começa a cobrar a entrada e coloca lá 2, 3, bota um restaurante de sushi, um restaurante de muqueca capixaba e abre uma lojinha para venda de panela de barro, pô, e pronto, e cobra a entrada. Para fazer piquenique, tem uma área enorme lá, dá para fazer piquenique lá no Solar Monjardim também, lá em Jucutuquara. Né? Entrega por R$1 pro primeiro que passar. Toma, leva, é seu. Toma conta dessa porra aí, dá um jeito. Mas vamos lá. Para preservar a memória capixaba é preciso a máxima urgência. Segundo Celso Perota, arqueólogo, vocês estão vendo aí, segurando aqui essa... Segurando não, né? Nessa enorme moringa gigante de barro, né? Coisa indígena, né?
feita de barro. Vê que essas coisas, utensílios feitos de barro, é uma coisa que remonta a antigas civilizações que viveram aqui por todo o Brasil, né? Usando essa batinga para fazer esses utensílios aí, tá? Para passar no corpo, para passar nos cabelos, né? E tudo, né? Esse barro, né? Essa coisa. Aí está dizendo aqui que é preciso, então, urgência, com mais prédios, mais livros, mais a nossa história vai se perdendo. Então vamos ver com o que esses pesquisadores, gente, estavam preocupados lá em 1976. Né? Tem aqui o texto transcrito, já fiz a transcrição na inteligência artificial, também fiz a... Estou usando a inteligência artificial direto, tá, pessoal? Direto. Essa generativa, né? Que áudio, vídeo, transcrição de texto, transforma texto em vídeo, texto em áudio, áudio em texto, etc. É tudo para tudo, gente, é maravilhoso, né? A inteligência artificial, ela cria um novo padrão de produtividade do qual o mundo não pode mais abrir mão, né? Então vamos lá. Curiosidades da história do Espírito Santo, né? Ele fala da desfiguração de Vitória da cidade, que é algo triste de se ver, e a situação no interior do estado ainda é pior do que na capital, né? Muito se tem falado a respeito da preservação da memória capixaba. Comissões foram criadas para elaborar, né, e nenhum plano foi executado, nunca chega a ser executado. Aí ele vem falando que o Celso Perrota, que é Perrota ou Perrota? Perrota, né? Que os primeiros habitantes do Espírito Santo foram índios puris, aimorés e amborés e coroas e goitacazes, coroados e goitacazes, né? Puri ou pori é um ramo dos tapuias e significa gente pequena ou de baixa estatura. Já os goitacás é o mesmo que nômade, explica o conceituado tupinólogo Teodoro Sampaio. Então, o texto ele vem sempre pontuado por historiadores que vão fazendo essa pesquisa histórica, né, desde o descobrimento do Brasil, né? Diz, referindo-se a eles, um tal chamado Pero Magalhães Gandavo em seu trabalho chamado Tratado da Terra do Brasil. Ele, no primeiro capítulo, esse Pero Magalhães, ele fala o seguinte, abre aspas, né? Estes aimorés são muito feros e cruéis. Não se pode com palavras encarecer a dureza dessa gente. A língua deles é diferente dos outros índios, ninguém os entende. São eles tão altos e tão largos de corpo que quase parecem gigantes. São muito alvos, olha que interessante, índios alvos, né? Não têm parecer de outros índios da terra, nem têm casas, nem povoações onde vivem. Vivem entre os matos como brutos animais, são muito forçosos em extremo, fazem uns arcos muito compridos e grossos conforme as suas forças e as flechas da mesma maneira. São inimigos de toda a gente, seu mantimento é caça, bichos e carne humana. Não se pode achar remédio para os destruir, porque não têm morada certa. Nem saem nunca de dentro do mato. Todos quantos índios há no Brasil são seus inimigos e temem-nos muito porque a gente atraiçoada. Quanto aos tapuias, esclarece esse historiador Gandavo. São da mesma nação destes aimorés, não comem carne de nenhum dos contrários, não comem carne humana, né? Antes são inimigos capitais daqueles a quem costumam comer. Essa é a história da província de Santa Cruz, capítulo 12. A capitania do Espírito Santo, ainda a informação de Gandavo, que escreveu em 1570, abre aspas, tem um engenho somente. Em 1570, o Espírito Santo, segundo Pero Magalhães Gandavo, havia apenas um único engenho de açúcar. Tira-se dele o melhor açúcar que há em todo o Brasil. Os moradores vivem muito abastados, assim de mantimentos como de fazendas. Tratado, capítulo 7º do livro, né? O livro é
a capitania do Espírito Santo. História da província de Santa Cruz, capítulo 12. Aí ele fala da toponímia, né, das palavras que foram incorporadas, né, à vida local, depois que começou a colonização do Brasil e do solo espírito-santense, especificamente com a criação de Vila Velha, né, da cidade do Espírito Santo, lá por Vasco Fernandes Coutinho, a esposa dele, Dona Luísa Grinalda, Duarte de Lemos e outros, né, Cristóvão Buarque. Então vamos lá. Assim, na nomenclatura de localidades está a toponímia. Aí tem umas palavras aqui que a gente já incorporou, né? Airutuba, Amutiba, Apiacá, Araçatiba, Aracê, Aracuí, Araguaia, Araraiê, Bararama, Boapaba, Brejaúba, Brejetuba, Camaraá, Caparaó, Cariacica, Carapina, Conduru, Crubixá, Goiabeiras, Guaçuí, Guandu, Guaraná, Guarapari, Ibatiba, Ibicaba, Ibiraçu, Ibitirama, Ibituba, Iconha, Imbuí, Iriritiba, Irundi, Irupi, Itabapuana, Itaçu, Itaguaçu, Itaiá, Itaipava, Itaoca, Itaibé, Itapecoá, Itapemirim, Itarana, Itapoana, Itaquari, Itapina, Itaúnas, Iúna, Iuru, Jabaeté, Jabaquara, Jaciguá, Jequitibá, Jetibá, Joatuba, Jucu, Mangaraí, Marapé, Muqui, Mutum, Pacotuba, Paraju, Pequiá, Piaçu, Piracema, Piúma, Taquaral, Timbuí, vai embora. Segundo Ares do Casal, em sua Corografia Brasílica, impressa em 1817, possuía a província do Espírito Santo apenas 6 vilas: Vitória, Vila Velha, Benevente, Nova Almeida, Guarapari e Itapemirim. Vila Velha é a antiga vila do Espírito Santo, né, gente? Fundada por Vasco Fernandes Coutinho e sua trupe de 80 homens que chegaram aqui no início do século XVI, né? Foi também capital da capitania do Espírito Santo, né? Aí tem Benevente, ainda uma vila pequena, em 1817, no início do século XIX, né? Grande parte dos seus moradores lá em Benevente, em Anchieta, são índios. Guarapari é uma vila pequena, seus habitantes em grande parte também são índios, né? E é uma fundação jesuítica. Sua denominação original foi Reis Magos, você vê, né? Eu não sabia disso, né? Que Guarapari havia sido chamada antes por Reis Magos. Itapemirim, situada na margem meridional e a meia légua acima da foz do rio que dá nome à povoação, criada por Alvará a 27 de junho de 1815. Guarapari chamava-se primitivamente de Guaraparim, com M no final. Benevente, a princípio, era Iriritiba e passou a Vila Nova de Benevente. Era então chamada desse jeito. Era um aldeamento de índios catequizados pelos jesuítas, especialmente pelo padre José de Anchieta, né? Que faleceu a 9 de junho de 1597, o apóstolo do Brasil, hoje é santo, né, gente? Então, o Celso Perota, esse historiador que vocês estão vendo aí, arqueólogo, né, que vocês estão vendo aí no vídeo, né, ele dá então essa entrevista e ele diz o seguinte: estamos assistindo nos dias de hoje a memória sensivelmente delapidada, memória capixaba, né, nos seus vários aspectos, a matéria de 1976, tá, pessoal? Desde a sua configuração natural, com uma transformação da sua cobertura vegetal, sendo substituída por uma vegetação completamente estranha, passando pelo seu patrimônio histórico, né? Fala da vegetação e tudo, né, que foi desmatada, toda essa Mata Atlântica e tudo, né? Quanto aos seus aspectos da natureza, são poucas as áreas onde podemos ter ou mostrar aos nossos descendentes o que era o território capixaba antes, né? Até o início do século XIX, né? Início do século XX. A substituição de uma mata fechada tropical na formação geológica denominada barreiras, que também é chamada de tabuleiros, que o cientista capixaba Augusto Ruski
é uma das coisas mais irracionais que está sendo feito e tal, na ecologia capixaba, esse desmatamento, transformando tudo em deserto. O Augusto Husky, esse nosso cientista famoso internacionalmente, tudo, ele era um ecologista, né, muito ativo, um ativista ecológico, né, desde os anos 1960. O Código Florestal, então, de 1900 dos anos 70, proíbe o desmatamento em zonas que tenham declividade na ordem de 45 graus, vejam. Mas se observarmos a quase totalidade da região sul do estado, e principalmente aquela que faz divisa com Minas Gerais, quase toda a região tem morros com declives maiores que 45 graus e estão hoje completamente sem vegetação, foi tudo desmatado. Em recente conferência na UFES, né, Augusto Husky, lá para estudante de engenharia, em 1975, afirmou que cerca de 400 espécies de aves que existiram no passado, né, apenas 260 ainda sobrevivem em estado precário. Na ocasião, ele projetou slides de uma arara, a última do Espírito Santo, que morreu no ano de 76 no Museu de Biologia Melo Leitão, lá em Santa Teresa. Foi uma parte da memória, foi-se, né? Infelizmente. Assim como estão acabando também as sapucaias e os ingazeiros, que aqui em Vitória tinha muito ingazeiro também. A gente pegava um ingá, aquela vagem maravilhosa, docinha, mas ele fala das sapucaias e ingazeiros lá na beira do Rio Doce, de que tanto falam os viajantes que tiveram a felicidade de ver essas famosas selvas do Rio Doce. Aí o Perota fala dos índios, né? É um movimento iniciado pelos alunos do curso de Ciências Biológicas no sentido de tentar preservar um dos últimos exemplos da Mata Atlântica de altitude é altamente louvável. Do ponto de vista etnológico, a memória está completamente perdida. O Estado não possui nenhuma coleção etnográfica ou etnológica das tribos indígenas que habitaram a região, aqui no Espírito Santo, né? Foram famosos contatos com índios Puri e Botocudos, tanto no sul e no norte do Espírito Santo, e são raras as peças de cultura material, né, que foram guardadas. Tem muita coisa na Europa, tá, gente? Tem muita coisa na Europa. Era costume naquelas feiras internacionais, nos Estados Unidos também, que se levasse essas peças indígenas para feiras na França, na Alemanha, em Portugal, né, no século XIX, início do século XX, né? Especialmente ali em 22, quando o Brasil comemorava o centenário da independência, né? Muitas dessas peças foram levadas para a Europa, né? O pouco que resta das culturas indígenas puras são apenas algumas peças catalogadas no Museu Nacional, Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Aí com fotografias e pouca coisa, né? É capaz que na Europa existam mais exemplares desses materiais feitos manualmente pelos índios brasileiros, especialmente capixabas, né, do que no Brasil. O recente episódio dos índios Tupiniquim reflete claramente o descaso porque passaram seus membros durante toda a sua história. A história da colonização no Brasil, né? Embora tenha sido criado um grupo de trabalho para saber da situação real desses Tupiniquins, do qual participamos, fala o Celso Perota, tentamos fazer um trabalho que englobasse o maior número de descendentes possível desse grupo étnico, né? E ficou incompleto, e mesmo assim, apesar do levantamento ter sido enviado no mês de fevereiro de 76 para a FUNAI, até hoje o órgão não apresentou nenhuma apreciação, nem mesmo a execução de qualquer projeto junto àqueles índios. Se deixarmos as coisas como estão, poderemos ser responsáveis pela extinção desse grupo étnico no Brasil para sempre, né? Aí ele fala do IPHAN, o Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, o órgão do Ministério da Educação, é o único que tem investido dinheiro na recuperação de alguns monumentos aqui no estado do Espírito Santo, né? Também o órgão tombou alguns desses termos, alguns desses monumentos restaurados, né? Como Capela de Santa Luzia, antiga residência de Duarte de Lemos, né? O Solar Monjardim, a Igreja de Araçatiba, a Igreja do Rosário, lá em Vila Velha, né? A Casa da Congregação Mariana, na rua José Marcelino, a Igreja de Guarapari, a Igreja de Muribeca, lá em Presidente Kennedy, lá no extremo sul do Espírito Santo, a Igreja de Anchieta, mas isto é o mínimo, visto a riqueza arquitetônica capixaba. Ele não fala
da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, né? O IPHAN, como órgão nacional, não pode, evidentemente, cuidar de tudo. E na última reunião com governadores, para tratar de assuntos referentes ao patrimônio histórico, os estados ficaram de criar órgãos estaduais para cuidar disso, né? E devia ser junto com a iniciativa privada, gente. Cobrando ingresso, é assim que tem que ser. Ou o estado mesmo cobrar um ingresso para poder fazer a manutenção, né? Uma espécie de pedágio para a pessoa entrar e ver. Nova Almeida já está muito bem estruturado dessa forma. Eu tive lá uns 2 anos atrás, em Anchieta também, né? Lá onde faleceu o padre Anchieta. Pois bem, essa reunião foi no ano de 72, em Salvador, onde o MEC, o IPHAN, fizeram essa proposta, número 68, de 2 de junho de 75, foi assinado, corroborado 3 anos depois, para instituir, então, um grupo de trabalho integrado, Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro, e a criação desses órgãos estaduais que cuidariam do patrimônio histórico, né, gente? Em vista desta portaria, a Fundação Cultural iniciou um trabalho visando a efetivação da inclusão do Espírito Santo no programa, né? Aí vamos ver. A desfiguração da cidade. Ele vai falando, então, que isso acontece em Minas, no Rio, no Espírito Santo também. A desfiguração de algumas cidades, como Vitória, por exemplo, é algo muito triste de se ver, segundo fala aqui o Celso Perota, né? Basta falar da rua Duque de Caxias, de 10 anos atrás, ele fala de 1966, ainda na década de 60, e vê-la hoje como dá tristeza, né? O Porto de São Mateus, cada dia mais destruído. Felizmente, nos últimos anos, as prostitutas se instalaram naquele local, bem ou mal, estão conservando o casario de pé. E nós estamos fazendo o quê? Nada, né? A casa do Barão de Aimorés, no município de Nova Venécia, há 5 anos atrás, em 1971, ainda estava de pé, tendo seus porões neles, né, algumas vacas que ruminavam seu pasto diariamente. Francamente, não sabemos a situação em 1976 da casa do Barão de Aimorés. E as fazendas de café, especialmente em Castelo Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, que é um marco da arquitetura colonial rural, né, do Espírito Santo e do Brasil, também estava entregue, né, ao relento. Aliás, por força da lei, este órgão, que é o tal Conselho de Cultura, se é que se pode chamar assim, ainda não colocou em funcionamento, nem mesmo criou livros, nada para fazer uma preservação efetiva, né? Louve-se neste ponto a gestão da senhora Elzi Moraes, da Fundação Cultural, que pelo menos iniciou um movimento sério, mas que infelizmente não teve continuidade. Aí ele fala da história escrita e também da cultura popular, aí ele vai falar de panelas de barro e tal, né? Um livro sobre a história do Espírito Santo da escritora Estela de Novaes, né? Falando também de uma centena de exemplares de livros falando sobre a história do Espírito Santo, e fala do Hermógenes, né, do historiador, fala do Ticumbi, de São Mateus, de Conceição da Barra, fala também do Maurício o violeiro, né, que tocava lá nos anos 70, fala também da Carmélia Maria de Souza, escritora e tudo, né, o Hermógenes Fonseca. E o IPHAN e a UFES estão ultimando planos para efetivação concreta de museus do Espírito Santo. Seria o Museu de Arte Sacra de Vitória, o Museu Histórico Solar Monjardim, Museu de Arqueologia e Artes Populares em Nova Almeida. Esses não saíram, né? Saiu o Museu Histórico Solar Monjardim. Aí ele fala que nosso amigo Hermógenes Fonseca faz parte da Comissão Estadual de Folclore, estão elaborando planos para a preservação desse nosso patrimônio. Portanto, finalmente é importante a gente salientar os problemas referentes à cultura, de sua preservação, que é uma tarefa muito árdua e urgente. Creio que só uma reformulação no chamado Conselho de Cultura, com a substituição dos atuais membros, é que poderia encaminhar os problemas relatados acima
de maneira mais séria, mais coerente, com mais velocidade, né, para o progresso urbano, industrial, cultural, todo o patrimônio histórico que deve ser preservado. Essa era uma preocupação, gente, lá nos anos 1970. Esse é um artigo, então, no caderno 2 do jornal A Gazeta de 1976, era uma quarta-feira, 2 de junho, né? E quem fala é o Celso Perota, arqueólogo, e também uma conversa com a Mariângela Pelerano, né? Falando sobre essa memória esquecida do estado do Espírito Santo, uma história capixaba esquecida. Então, pessoal, esse aí é mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Fábio Pirajá. Essa matéria está toda aqui no Facebook, né? Para quem quiser dar uma olhada, assim, ler a matéria completa, né? Senão o vídeo fica muito longo, já está longo, né? Mais de 30 minutos. E é isso aí, gente. Eu agradeço mais uma vez. A gente está sempre aqui fazendo esses vídeos aqui no canal Memória Capixaba. E se você estiver gostando, curte, compartilha, comenta, e a gente volta a qualquer momento aqui no canal com mais vídeos aqui sobre história do Espírito Santo aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.